Minha mãe foi uma guerreira. Passou a vida trabalhando como babá, cuidando de outras crianças. E quando chegava em casa, ainda tinha que cuidar da gente. Enquanto ela trabalhava de dia, eu e a minha irmã íamos para a escola. Ela sempre dizia que o estudo ia mudar a nossa vida. Nessa época que eu comecei a sonhar em seguir outro caminho. Só que às vezes é difícil mudar o seu destino. E aí, doutora? Nada, é só um resfriado. Não precisa se preocupar. Hoje, eu tenho certeza que cuidar de crianças é um dom que eu herdei dela. Fundação Bradesco. Educação para transformar o futuro. Quando olhamos ao redor, ainda podemos ver crise, dor, pandemia. E em meio a tamanhos desafios, podemos duvidar da nossa força para mudar a realidade. Ei, vamos olhar ao redor novamente? A mobilização da ação cidadã e coletiva nos conta e comprova que podemos reconhecer desafios comuns, combinar recursos, energias e competências para criar soluções. Famílias, empresas, coletivos, associações comunitárias, ONGs, institutos, fundações, universidades, servidores e órgãos públicos, cientistas, pesquisadores, eu e você. Nós somos a sociedade viva. O Congresso GIF é o espaço para fomentar reflexões e sintetizar aprendizados em temas históricos e contemporâneos, desafios compartilhados, fronteiras da nossa ação coletiva, para dar passos largos na direção das transformações que queremos. Precisamos da potência e da inteligência que só juntos e juntas podemos alcançar. No GIF, nos orgulhamos de fazer parte e de fortalecer as várias instâncias da ação cidadã. Ei, vamos olhar ao redor novamente. Podemos e precisamos superar a pandemia e todos os desafios que estão no caminho para a construção de um país mais justo, sustentável e feliz. Vamos olhar para o futuro que queremos construir. Juntos podemos. Viva a sociedade viva! Boa tarde, pessoal. Eu sou Gustavo Bernardino, gerente de programas no GIF, e juntamente com a Carolina Magosso, coordenadora de conhecimento, e em nome de toda a equipe do GIF, damos as boas-vindas a todos e todas a mais uma atividade do Congresso GIF. É um prazer tê-los aqui com a gente. Antes de começar, eu conto rapidamente do Congresso, que nessa edição, como não podia deixar de ser, precisou se adaptar ao contexto e passou de um evento de 3 dias para esse trilho de 8 meses, que agora a MAC celebra nesse encontro de 3 dias o seu encerramento. O trilho tem 3 etapas. A primeira foi a abertura propriamente do Congresso, com a Semana do Investimento Social em agosto. Naquela semana, a proposta foi traçar um panorama do nosso contexto como setor e sociedade. A segunda etapa propôs uma programação contínua de atividades até o início de março. Foram conversas aprofundadas nos diversos temas, realizando 50 atividades que reuniram 3.500 participantes. E a terceira etapa se inicia agora, ou ontem, na verdade, com esses 3 dias intensos de atividades e encontros que tradicionalmente caracterizam o Congresso GIF há mais de 20 anos. Só que dessa vez, esses 3 dias são diferentes. Não só por ser um congresso 100% online, e porque ele acontece em um contexto muito difícil, mas porque acontece depois desses 8 meses de trilho. Foram 8 meses somas de reflexões coletivas com um público diverso, representativo do campo da filantropia, do investimento social e da sociedade civil, que permitiu gerar uma síntese dessas profundas análises. Os 3 dias de encontro partem dessa síntese para produzir uma consolidação coletiva e colaborativa de uma visão convergente
para a atuação da filantropia e do investimento social no Brasil para os próximos anos, incluindo seus mais diversos atores e parceiros. A programação do nosso encerramento foi organizada em 3 tipos de atividades: as lives, as oficinas temáticas colaborativas e os momentos coffee break, cafés da manhã e happy hour. E agora, na live desse momento, o assunto é investimento social por ciência e informação. Oi, pessoal. Eu sou a Carol, coordenadora de conhecimento do GIF, e dando continuidade nas boas-vindas que o Gu já iniciou, não dá para abrir essa live sem, mais uma vez, mencionar o contexto em que a gente está vivendo. A defesa e a valorização dos modos de produção e disseminação da ciência e informação de qualidade estão entre os desafios centrais do nosso tempo. Preservar uma esfera pública pautada pelo compromisso com a empiria e os fatos, a diversidade de ideias, a independência e o respeito no debate, são, sim, condições primordiais para a gente renovar as possibilidades de avanço nas várias dimensões da nossa vida coletiva. A isso se soma o desafio, também histórico, de fortalecer as bases de produção científica e difusão de conhecimento na sociedade brasileira, seja para amparar nossa cultura democrática com um bom debate de ideias na cena pública, seja para expandir, claro, a democratização de oportunidades para todas e todos, ou ainda para nos ajudar a nos posicionarmos de maneira mais efetiva na sociedade contemporânea. Então, são com esses olhares que eu queria começar a estimular o diálogo dessa live de hoje, e para isso já eu vou passar a palavra para a nossa moderadora, mas antes eu queria dar um último aviso para vocês, que é que vocês poderão enviar perguntas aos nossos convidados no botão enviar pergunta aqui embaixo, na plataforma do Congresso, e na última parte da conversa nós vamos encaminhar algumas dessas perguntas no debate. E agora eu também aproveito para apresentar para vocês a nossa convidada e convidado de hoje, que são a Paula Miralha, do Nexo Jornal, e o Siddhartha Ribeiro, do Instituto do Cérebro da UFRN. E com isso, bem-vindos aos dois, é claro, e com isso, desejando uma ótima conversa, eu passo a palavra para a Ana Paula Morales, da agência Abore, que vai mediar a live de hoje. Obrigada, Carol. Obrigada, Gustavo. Bom, eu também quero dar boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente nessa mesa sobre investimento social por ciência e informação, com a participação da Paula e do Siddhartha, que são profissionais com atuação muito importante nessas áreas que a gente vai debater hoje. Como a Carol falou, a Paula ela é cofundadora e diretora-geral do Nexo Jornal, o Siddhartha ele é professor titular e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E antes de começar essa conversa, queria trazer um pouco em perspectiva, né, que a iniciativa Investimento Social por, né, Ciência e Informação, que é desenvolvida pelo GIF, ela tem como objetivo, como a Carol falou, também mapear e sintetizar algumas diretrizes para a atuação da filantropia no Brasil nesses temas, né? Esse evento faz parte dessas discussões, mas já tiveram outros anteriormente, né? Tiveram pelo menos 2, nesse eixo do ISP, que foram promovidos em parceria com o Instituto Serrapilheira e com a agência Abore, que eu coordeno, né? Então, em setembro do ano passado, aconteceu o painel Investimento Social por Ciência e Informação, que foi o marco do início dessa iniciativa, né, do ISP-POR, nesse eixo de Ciência e Informação. E em fevereiro deste ano, foi realizada uma oficina sobre o tema também, com cerca de 20 especialistas em Ciência e Informação, foi um debate muito rico, e essas discussões todas, elas vão contribuir para a elaboração de um guia, que vai ser lançado ainda nesse semestre, sobre como o investimento social pode contribuir mais com a causa da ciência e da informação no país, né, no Brasil. Então, eu queria reforçar também o que a Carol falou, que quem estiver nos acompanhando pode fazer perguntas pelo chat, que depois eu vou ler para passar para os nossos debatedores. Então, boa tarde, Paula, boa tarde, Siddhartha. Eu vou começar, a gente pode seguir nessa ordem, trazendo algumas perguntas norteadoras desse painel, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância da ciência e inovação para o desenvolvimento do Brasil e da sociedade brasileira, e quais são os principais desafios que vocês gostariam de destacar, né? Porque podem ser vários, e também os potenciais da produção de ciência e de informação no Brasil.
E se der para enganchar, ou a gente coloca um pouco depois, como o investimento social privado pode ajudar nessas causas, né? Se a Paula puder começar. Obrigada, Ana. Boa tarde a todas e a todos, e obrigada ao GIF pelo convite. É um prazer estar de volta aqui. Já estive em outros congressos do GIF, e acho muito bom poder estar aqui para discutir esse tema que é tão importante, num fórum que é um fórum que não é apenas de reflexão, mas também de ação, com muito potencial transformador. Eu vou começar pela importância e pelos desafios. Acho que, assim, eu não precisaria nem enfatizar a importância em função do cenário que a gente vive hoje, né, da nossa tragédia sanitária, enfim, da pandemia, do que a gente está vendo, como tanto a ciência quanto o jornalismo cumpriram um papel fundamental, né, em campos muito diferentes, e isso ser uma coisa que era sabida, eu acho que ficou muito explícita. Então, eu teria muitas maneiras de enfatizar isso, mas eu gostaria de chamar a atenção da pandemia, porque eu acho que a gente teve, durante a pandemia, um protagonismo não só da ciência, mas dos cientistas, que se viram obrigados, né, a também aprimorar os seus métodos de comunicação com o público mais amplo, e a Bori, aí nesse campo, é bastante pioneira, mas a gente tem hoje cientistas que estão na linha de frente da conscientização, da comunicação, e que estão, de fato, cumprindo um papel que é fundamental, inclusive cumprindo um papel que muitos outros atores políticos não vêm cumprindo. E o jornalismo também, porque o jornalismo, né, todos os veículos, imediatamente, né, quando foi decretada a pandemia, todos os grandes veículos do mundo inteiro passaram a adotar perguntas e respostas sobre a Covid, que era muito importante, afinal de cada, né, para dar exemplos pontuais, né, afinal de cada matéria sobre a Covid, você tinha uma coisa muito detalhada de como se informar sobre aquilo. Aqui no Brasil, alguns veículos deram um consórcio para divulgar dados que não estavam sendo divulgados da pandemia. A gente, né, conseguiu fazer reportagens em profundidade ou conteúdos gráficos, interativos, que foram muito fundamentais para sensibilização, para informação. Então, eu acho que o Brasil tem uma tradição científica de excelência de ponta, que faz parte da nossa história, e que, né, da história da Constituição do nosso país, e que viu o valor disso vivendo um dos momentos mais críticos da nossa história, que foi agora na pandemia. No campo dos desafios, eu vejo vários. Eu acho que a disseminação da informação é um gigante, porque a gente, hoje a gente vive uma batalha entre a informação baseada em evidência, em apuração, em pesquisa, em fatos, com uma desinformação que às vezes é inclusive difícil de acreditar que essa informação circule, ganhe corpo, né, e que as pessoas acreditem. Então, acho que a desinformação, e aí entra um pouco a maneira como a gente se informa nos dias atuais, então, né, os meios de circulação, o WhatsApp, o Google, o Facebook, né, não tenho tempo de me aprofundar aqui, mas esse é um tema para a gente pensar sobre a circulação da desinformação no Brasil hoje, então, e no mundo, esse é um campo, mas existe uma dimensão também que a gente precisa contemplar, que a gente vive num país hoje que é extremamente polarizado, ainda que isso tenha virado já lugar comum, é importante repetir. Por quê? Porque o ser humano gosta de confirmar o seu ponto de vista, né? Gosta de... Então, às vezes, a gente vê pessoas passando informação para frente, sem necessariamente que aquilo seja verdade ou não, mas simplesmente porque confirmam a sua perspectiva, o seu ponto de vista. Acho que esse é um desafio bem grande, a nossa pouca capacidade para a escuta e para o debate, e a necessidade de vencer esse debate, ainda que seja com informação que não é verdadeira. E acho que a gente tem aí também um contexto importante que, não por acaso, tanto as universidades, a academia e a produção científica, quanto o jornalismo e os meios de comunicação passaram a ser atacados com bastante frequência. Então, isso tudo cria um cenário bastante frágil. Quando a ciência é mais demandada, quando o jornalismo e a informação de qualidade são mais demandados, é um momento também onde eles estão sob ataques, e ataques, sejam ataques públicos de desqualificação, sejam ataques muito concretos, no caso das universidades, com corte de verba
corte de verba para pesquisa, e que acho que aí tem uma perversidade muito grande, que o impacto de cortes como esse, ele não é percebido hoje nem amanhã, ele vai ser percebido no médio e longo prazo. E isso tem um comprometimento para o desenvolvimento do país que é gigantesco. Então, eu me alonguei aqui nos desafios, é porque eles não são poucos. Tenho muita coisa para falar também das perspectivas e possibilidades, e particularmente do lugar que o investimento social tem. A gente, no Nexo, tem várias parcerias que são muito interessantes e que eu posso compartilhar com vocês numa próxima rodada, mas eu acho que tem um papel super importante. E vou terminar só dizendo que eu acho que começa por entender que tanto a ciência quanto a informação produzida por um jornalismo de qualidade, eles têm um papel central em qualquer democracia. Assim como tem a educação, assim como tem a saúde, assim como tem a segurança pública, assim como tem os direitos humanos, que são muitos campos que o investimento social já financia, já está muito próximo, já dialoga. Eu acho que tanto a ciência quanto o jornalismo são também temas fundamentais se a gente quer pensar numa democracia, numa sociedade democrática, forte, livre, plural, informada, e que consegue, de fato, pensar um projeto de país. Vou terminar por aqui, mas a gente volta, e daí eu posso voltar para vocês com exemplos concretos desse tipo de colaboração. Paula, obrigada, viu, pela sua contribuição. A gente vai, sim, desenvolver em seguida. E agora eu chamo o Siddhartha para falar um pouquinho sobre desafios e possibilidades, né, de produzir ciência e informação no Brasil. Perdão. Agora está tudo ligado, né? Oi, Ana. Oi, Paula. Obrigado ao GIF pela oportunidade. Acho que é um momento de reflexão importante para o país. E eu queria começar por onde a Paula terminou. Ela foi bastante precisa na avaliação dela, que é a necessidade de um projeto de país. O Brasil, hoje, a gente olhando para o Brasil hoje, a gente diz, ou esse é um país que deu errado, ou esse é um país que ainda não deu certo. Eu prefiro a segunda opção. E para que ele dê certo, a gente precisa que ele tenha aquilo que qualquer empreendimento precisa para dar certo. Um bom plano e pessoas realmente motivadas e comprometidas com esse plano. Evidentemente que nós atualmente não temos o segundo fator, né? Nós não temos um governo comprometido com um projeto de país, pelo menos não com um projeto de país em que eu queira viver, mas nós também não temos um bom plano de um grupo de pessoas bem intencionadas e com comprometimento de longo prazo. Nós não temos esse plano. E nós estamos num momento grave da ciência brasileira, que é o seu desmonte, levando ao abandono das carreiras. As pessoas têm que ter noção de que o investimento público em ciência no Brasil ele cresceu 400% entre 2000 e 2010. E depois ele caiu para 25% daquele valor. Ou seja, a gente quadruplicou o investimento em 10 anos, depois dividiu por 4. Estamos hoje mais ou menos no mesmo nível que estávamos há 20 anos atrás. É uma desgraça isso, é uma situação extremamente deletéria para o país, e isso não pode persistir. Por que isso não pode persistir? Porque, como a Paula falou, nós temos uma tradição em ciência, a Ana também lembrou isso, nós temos uma tradição em ciência importante, nós temos muito o que perder, temos muitas universidades, institutos de pesquisa, públicos e privados. Ainda que o investimento privado esteja crescendo em pesquisa, e isso é fundamental, sem investimento público, a pesquisa não vai acontecer. Não acontece nos Estados Unidos sem investimento público, não acontece na Europa, não acontece no Japão. O investimento público é fundamental, inclusive, para que a contrapartida privada exista. Agora, nesse momento de crise, nesse momento em que muitas pessoas altamente qualificadas estão querendo largar a ciência, estão indo dirigir Uber, estão indo embora do país, a gente está num momento de drenagem de cérebros acelerada. E aí a gente está falando de uma perda de investimentos de décadas. Esse é um momento urgente e eu acho que, nesse instante, a filantropia privada pode fazer uma diferença enorme. Vejam, as pessoas que começaram a lidar com a urgência da Covid no Brasil, que fizeram os primeiros sequenciamentos, por exemplo, muitas delas estavam sem bolsa. A gente está falando de bolsas de R$ 1.500, de R$ 2.200, sem direitos trabalhistas. Por que as pessoas... Como é possível que um país que tem tão poucos pesquisadores por milhão de habitantes tenha aceitado chegar a esse ponto, que tem várias pessoas aí entre 20 e 30 anos de idade, talentosas, bem formadas, que não têm R$ 1.500 por mês para trabalhar, para fazer PCR.
Então, isso não é possível. O Brasil é grande demais para dar errado. O fato de a gente estar tendo essa conversa aqui no âmbito de interesses e de conexões do GIF me dá muita esperança, porque existe muito espaço para uma filantropia inteligente. O Serrapilheira provou isso. O Serrapilheira é uma demonstração de princípio, né? É uma prova de que é possível fazer. Agora, hoje, com pouco dinheiro, com pouco recurso, é possível fazer muita diferença. Eu diria que é basicamente resgatar a massa de jovens cientistas que estão em franco desespero. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu até estava falando antes de começar aqui com a Paula e com a Ana, nos últimos 5 anos, eu enfrentei no meu laboratório, tenho vários alunos e alunas que estão muito desmotivados, pensando em desistir, pensando seriamente em desistir. Uma das minhas alunas está estudando sono de polvo, ciência básica no Brasil, é a coisa mais abstrata, né? Sono de polvo. E ela querendo desistir porque não conseguia fazer as coisas sem recursos, muito limitado o recurso atualmente no Brasil. Eu disse para ela, falei, olha, a ciência é uma coisa que é revolucionária e é importante no mundo inteiro. Então, o Brasil está andando para trás agora, mas vai voltar a andar para frente em breve. Insista no seu trabalho, continue na sua pesquisa, que você vai ser recompensada, isso vai valer a pena. Exatamente hoje, a gente conseguiu publicar isso numa revista bacana, e esse negócio tem muito interesse, então saiu na CNN, saiu na revista Science, saiu na Folha de São Paulo, saiu no mundo todo. Ela está super feliz, reenamorada com a ciência. Só que essa é uma história que deu super certo, mas tem muitas que dão errado. A maioria dá errado. Por que dá errado? Porque é super difícil fazer ciência, mesmo no primeiro mundo, mesmo nos melhores institutos. Um monte de gente talentosa no Caltech, no MIT, fazendo experimentos que dão errado. Por isso porque é importante a gente entender que é preciso manter o que temos para que a gente possa se recuperar. O Brasil precisa de uma espécie de plano Marshall, a gente precisa de um plano de reconstrução nacional, né? E aí eu quero lembrar que a ciência não é o problema. A Paula também deixou isso bem claro. A perversidade do corte em ciências é que é um investimento que tem enorme potencial de trazer novamente recursos de volta, de multiplicar o investimento, né? Em setores como agricultura ou petróleo e gás, a gente está falando de um retorno de 20 vezes o real investido, né? Não haveria, hoje em dia, uma economia brasileira, não haveria nenhum resto de economia brasileira se não houvesse pesquisa agropecuária e pesquisa em petróleo e gás, né? E nada disso teria sido feito sem as universidades, os institutos, e a FINEP, o CNPq e a CAPES. E, por outro lado, quando você corta todo esse recurso para fazer superávit, não é nada. A gente está falando de poucos milhões. A gente está falando de... O FNDCT inteiro, que a gente está tentando descontingenciar há vários anos, ele é da ordem de 4 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro para a ciência brasileira, mas é nada do ponto de vista da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha. O Brasil quer ser o quê? Qual é a nossa vocação? E a gente vai ter que definir rápido, porque as coisas estão indo muito mal. O Brasil é um país que é líder em produção de vacinas e em campanhas de vacinação. Era para a gente estar produzindo a vacina brasileira e vendendo essa vacina para o mundo, e não nessa situação ridícula, perversa, humilhante, tétrica, pavorosa. Não há palavras para descrever o que está acontecendo com o povo brasileiro, e as coisas não estão melhorando. As coisas ainda estão piorando. Bom, para não terminar em tom tão pesado, o que eu quero dizer que me dá muito otimismo é perceber que existe uma parte da classe rica, da classe dominante do Brasil, vocês que estão escutando e pessoas que estão ligadas a vocês, que acordaram para a necessidade de investir no povo brasileiro. Nós precisamos investir no povo brasileiro. O povo brasileiro é a maior riqueza que a gente tem, mais importante que o nióbio, mais importante do que o petróleo e o gás. E é esse povo brasileiro, se a gente fizer o investimento correto, que vai fazer do país um país desenvolvido, um país civilizado, um país em que vale a pena viver. A ciência é a solução, não é o problema. A porta de saída é mais ciência. Nesse momento, depois de muito esforço, foi feita uma lei para proteger o FNDCT do contingenciamento. Essa lei foi aprovada, o Bolsonaro foi lá e vetou a parte da lei que protegia do contingenciamento. Aí foi feita uma mobilização, a SBPC, a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, através do Ildeu Moreira, a ABC, a Academia Brasileira de Ciência, através do professor Luiz Davidovich, vários deputados, senadores, ex-deputados, Celso Pancera, se organizaram, conseguiram derrubar o veto do Bolsonaro por 420 a 18 votos, uma surra. Pois saibam que, nesse momento, está uma luta porque estão tentando não promulgar essa derrubada dos vetos e inventar uma outra PEC para retirar o dinheiro do FNDCT. Isso é dinheiro privado que foi recolhido para investimento em ciência,
Por que esse dinheiro não é investido em ciência há 5 anos? Desde que o Temer entrou, esse dinheiro não está disponível para a ciência. Se nós tivéssemos 4 bilhões de reais por ano investidos em ciência, nós não estaríamos na situação que estamos com relação à Covid. Então, é preciso que haja uma articulação, por um lado, para apoiar os jovens cientistas, para dar bolsas para as pessoas sobreviverem, e, por outro lado, fazer toda a pressão política possível para que os mecanismos que já estão na lei sejam cumpridos. O Brasil é um país tão incrível que tem lei que pega e tem lei que não pega. A gente tem que não aceitar que recursos que foram coletados junto ao setor privado sejam retidos. Eles têm que ser liberados para a ciência. Eu gostaria de engajar todas e todos nisso, porque isso é de interesse nacional. Obrigada, viu, Siddhartha? Tanto você quanto a Paula foram muito pontuais e eu acho que certeiros, né, em mencionar o contexto do Brasil na produção de ciência e informação e da importância disso tudo para um projeto de país, que é o que a gente pensou, que vocês mencionaram, e para a construção da sociedade que a gente quer ter, né? A Paula mencionou a importância da informação e o peso da desinformação, especialmente na pandemia agora, que eu acho que ficou escancarado, né? Essa opção das pessoas por informações sem evidência nenhuma científica, em muitos casos, e a importância da evidência científica na discussão, não só da pandemia, mas em qualquer tomada de decisão, né? Seja na esfera privada da pessoa, que quer decidir como consumidor, se vai consumir um tipo de alimento ou não, e de um país, né, em termos de políticas públicas, de uma forma geral. Para vocês terem uma noção, assim, o Siddhartha mencionou que o Brasil é muito produtivo, né? Nós estamos entre os 15 países que mais produzem ciência no mundo, com ciência de ponta em muitas áreas, não só a ciência aplicada, que é aquela, né, que tem algum resultado mais palpável e aplicável no momento, mas a ciência básica, que, como o Siddhartha mencionou, é extremamente relevante para a construção do conhecimento e para a formação de pessoas, enfim, para essa ideia de país que a gente quer ter, né? E essa produção científica brasileira, para vocês terem uma ideia, além de estar entre as maiores do mundo, o que isso significa, né? Em 2018, foram cerca, em média, 230 artigos científicos publicados por dia por pesquisadores brasileiros. Assim. Então, é muito conhecimento sendo produzido em áreas extremamente estratégicas, então isso tem que ser mantido, né? Investimento público, investimento privado, que a gente está discutindo aqui um pouco, e essa informação, esse conhecimento tem que chegar na população também, que daí é a parte da informação, né? Não adianta ficar restrito ao mundo acadêmico, ele tem que chegar na população e em tomadores de decisão, né? Gestores na esfera pública e privada, né? Esse conhecimento está aí para ser aplicado. Eu queria agora voltar para vocês, primeiro para a Paula e depois para o Siddhartha, para a gente seguir a ordem. O que vocês apontariam? O Siddhartha começou a apontar algumas saídas, né? Por exemplo, apoio na formação de jovens pesquisadores, com bolsas, por exemplo, não sei se é o caso, e a Paula mencionou alguns exemplos, né, do que o próprio Nexo tem de parceria, de apoio nesse sentido. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, agora voltando mesmo para a filantropia e o papel do investimento social no Brasil para alavancar a ciência e a informação. Então, muda, gente, voltei. O Nexo é um jornal digital criado em 2015, e que desde que foi criado, sempre trabalhou muito próximo à academia. Eu não sou jornalista, sou antropóloga de formação, então fiquei 10 anos na universidade entre a graduação e o doutorado, a Renata, que é uma outra cofundadora, também, então a gente sempre trabalhou, desde o começo do Nexo, a gente sempre trabalhou muito próximo da academia e viu ali um potencial para fazer o tipo de jornalismo que a gente faz, então jornalismo de explicação, de contexto, com muito dado, com muita infografia, que essa é uma parceria que podia trazer para os nossos leitores e leitoras conteúdos muito interessantes que nos ajudariam a navegar né, o dia a dia. E a gente aí começou a ter apoio, né, passou a experimentar em projetos com apoio de algumas organizações. A gente tem hoje uma parceria com o Instituto Serra Pilheira, que foi muito importante. A gente fez uma série chamada Cientistas do Brasil, que você precisa conhecer,
Eu convido vocês a conhecer essa série, ela é linda. Ela teve agora, na sua segunda edição, o Siddhartha é um dos entrevistados no podcast. Convido vocês a escutarem esse podcast, super bonito e muito importante. E é uma série, basicamente, de valorização dos cientistas, mostrando o nível de excelência que a gente tem na produção científica brasileira, também apresentando essas pessoas, porque elas estão em muitos lugares do Brasil. Então, mostrando também a diversidade regional da produção científica no Brasil. E como isso é importante, porque isso pauta temas, isso pauta produção. Então, essa é uma série super bonita. E ela começa com vídeos históricos, né, como a Berta Becker, Juliano Moreira, mostrando, como eu falava para vocês, que a excelência em ciência, ela faz parte da história do Brasil. Ela não é uma coisa que começou hoje. Então, é algo que a gente não pode abandonar. Isso faz parte de quem a gente é. E a gente precisa se enxergar dessa maneira. A gente precisa pensar o Brasil como um país que tem excelência em ciência, um país de cientistas. Eu acho que a gente se vê como um país com muitas identidades, é preciso que a gente veja essa também. E a gente fez essa série de vídeos, de podcasts, enfim, eu convido vocês a conhecerem lá no Nexo. Esse é um projeto com apoio do Serra Pilheira. No ano passado, a gente lançou uma outra plataforma chamada Nexo Políticas Públicas, onde a gente faz uma parceria com alguns dos centros de excelência também do Brasil, em várias áreas, educação, urbanismo, energia, mudança climática, enfim, uma série de centros aí, e é uma plataforma que tenta mostrar como a produção científica no Brasil também impacta muito a formação de política pública. Ela é fundamental, inclusive, né? A Ana falava disso, o processo de tomada de decisão, ele não é uma questão de opinião, uma questão, né, acordei hoje no determinado humor. Ele é um processo informado, e ele é informado pela produção científica, ele é informado pela evidência. Então, a gente criou essa plataforma, e essa plataforma ela é apoiada pela Fundação Maria Cília Souto Vidigal, pela Fundação Setúbal, pelo Galo da Manhã, pelo Ibirapitanga, pelo Instituto Unibanco, pelo Itaú Social. Então, uma série de fundações que viram, e que são organizações também que têm uma tradição de valorizar a evidência, né, a produção de evidência, a produção de conhecimento. Então, essa é uma plataforma hoje que ela é inteira aberta, e graças ao apoio dessas fundações ela é gratuita, e ela é uma plataforma de referência para pesquisadores, professores universitários, gestores públicos, alunos de ensino médio se preparando para o Enem, tem uma diversidade de públicos aí. A gente também lançou no Nexo o prêmio Lela Gonzalez de manuscritos, que também é um prêmio apoiado pela Setúbal, pelo Ibirapitanga, pela Open Society, que é um prêmio de bolsas para pesquisadores negros que estejam estudando os temas de raça e política. E aí é uma outra questão onde você tem um encontro da importância da excelência com o contexto que a gente vive. A gente tem uma geração de pesquisadores negros e negras que foram formados, né, também considerando a democratização do acesso à universidade, e que agora pegaram um momento de refluxo e retrocesso gigante, onde não tem bolsas, onde não tem... Então, assim, como é que você forma uma geração de pensadores e você não dá estrutura para que essas pessoas tenham uma carreira acadêmica de pesquisa? O prêmio, com certeza, não é uma resposta para isso, mas é uma contribuição para isso. E essa, eu acho que é uma dimensão importante. A gente não vai ter uma solução. O investimento público ele é imprescindível. Ninguém vai conseguir sozinho substituir o papel que o Estado tem, porque a gente está falando de uma dimensão de recursos, de financiamento, a gente está falando de uma dimensão política e de visão de mundo e de país, então não adianta, a gente precisa ter um Estado que acredite, valorize, invista em ciência. Mas a filantropia tem um papel fundamental, acho que, primeiro, sinalizar que isso é relevante e importante num projeto de democracia, permitir que a gente experimente também. O Siddhartha estava falando, acho que a ciência tem essa característica, e projetos de valorização do conhecimento, eles precisam ser experimentais, então acho que esse espaço precisa ser resguardado, e tem um papel também emergencial, quer dizer, de entender, estamos aqui vivendo uma crise. Essa não é a solução definitiva, mas é uma solução que vai mitigar uma parte da crise que a gente vive hoje. Porque senão o estrago vai ser tão grande que para a gente reconstruir vão ser décadas. Então eu acho que essa leitura, essa percepção, ela é fundamental, porque ela não é só
uma questão de recursos. Acho que ela tem uma dimensão simbólica subjetiva que também é muito importante de afirmar para o mundo. Isso é importante. Isso é importante para o país que a gente quer viver, que o país que a gente quer construir. Estamos mobilizados em torno disso. Então, eu vejo que a filantropia ela já transformou muitos campos. Ela cumpriu um papel muito importante em muitos campos no Brasil. Ela foi lá e disse que educação era um tema fundamental. Né? A gente tem hoje, o Brasil tem grandes fundações que financiam projetos de educação que são muito importantes. E a filantropia foi lá. A gente assume que isso é um tema fundamental. Eu acho que tanto a ciência quanto o jornalismo precisam entrar nesse horizonte também com esse status. Porque não vejo a gente, sendo uma democracia, um país, né, com um horizonte, sem que a gente não tenha esses dois campos fortalecidos. Queria terminar só dividindo com vocês que a gente tem um outro projeto hoje no Nexo, que eu acho que também me parece muito importante quando a gente está falando de qualidade da informação, alcance da informação. A gente lançou há alguns meses um programa de diversidade na comunicação. E são 10 bolsas para estudantes de jornalismo negros e negras do Brasil inteiro. E esse é um projeto que acredita também que para a gente contar as histórias que importam, né, para o nosso país e para a nossa sociedade, é preciso que a gente tenha uma diversidade de vozes. E para mim isso passa também por excelência, por qualidade, por um olhar atento para aquilo que importa de fato para falar do Brasil. E esse é um projeto também experimental, porque não tem nada nesse formato no jornalismo. E foi um projeto apoiado por 2 fundações, a TID Setúbal e o Galo da Manhã, que também apostaram nisso. Eu estou dizendo tudo isso não como um grande comercial dos nossos parceiros, mas para mostrar para vocês que a gente tem muitas possibilidades. Eu acho que e muitas possibilidades que têm um potencial enorme de comunicação. O nosso projeto Cientistas do Brasil, você precisa conhecer, ele é um grande hit do Nexo. O que também, para terminar, coloca em xeque o senso comum de que as pessoas não têm interesse pela ciência. Não é verdade. Elas têm muito interesse pela ciência. A gente só precisa colocar isso na pauta com o tamanho que ele merece. Obrigada, Paula. Siddhartha. A Paula tocou em muitos pontos essenciais, é muito bom falar depois dela. O tempo que demora para formar um cientista é conhecido, né? A gente está falando aí de ensino fundamental, ensino médio e universidade, e tudo isso o Estado provê, e apesar de tudo, nós ainda temos ensino público e ainda temos universidades públicas de qualidade. Então, a gente tem o que perder, né? E a gente tem uma rede enorme de ensino privado que também converge para a universidade pública e algumas privadas que fazem pesquisa de qualidade. Dali para frente, a gente está falando em mestrado, doutorado e pós-doutorado. São mais 2, 4 anos e um pós-doutorado, alguma coisa entre 2 e 4, 5 anos. É muito importante, vai ser muito importante, no momento em que a filantropia privada brasileira começar a investir em cientistas como investe em artistas ou em esportistas. A detecção de talentos precoces, e o acompanhamento desse talento, à medida que aquele estudante sai da iniciação científica, faz um mestrado, faz um doutorado, se torna um pós-doutorando, um pesquisador independente, funda seu laboratório, essa trajetória ela é muito importante e a gente não pode deixar as pessoas soltas no meio do caminho. Então, por exemplo, no segundo mandato da presidenta Dilma, foi criado um programa de muito mérito, que é o Ciências Sem Fronteiras. Só que ele foi sobredimensionado. Em vez de mandar 30 mil pessoas, que era o que o Brasil tinha capacidade para mandar para fora naquele momento para treinamento, mandamos 100 mil. Então, o dinheiro foi meio dispersado e isso gerou, porque também houve uma crise política e econômica, isso gerou uma redução do financiamento na pós-graduação dentro do Brasil. Quando o programa foi lançado, a proposta não era essa, a proposta era um investimento adicional, mas não foi o que aconteceu. E aí, a partir da metade do segundo mandato da Dilma, o investimento da pós-graduação brasileira começou a cair. E aí, essas pessoas que foram para fora do país fazer parte, totalmente, doutorado, mestrado, ou mesmo outras partes da formação, voltaram e encontraram uma completa ausência de oportunidades. As pessoas vieram, fizeram treinamentos importantes, chegaram e voltaram e falaram, bom, quero trabalhar, e aí?
Não tem onde você trabalhar, não tem bolsa para você. Os institutos têm equipamentos caros, mas não tem dinheiro para mantê-los. Então, a gente está precisando de um investimento estratégico. É preciso que sejam identificadas as oportunidades, os talentos, os riscos, locais que são muito relevantes, que estão em risco de se perderem, e fazer investimento estratégico focalizado para não deixar o barco afundar, foi o que a Paula falou. A gente tem que entender que o Brasil vem de Carlos Chagas, o Brasil vem de um cara que quase ganhou o prêmio Nobel. A nossa ciência começou tarde, mas começou muito bem. O século XX foi um período de enorme salto científico e tecnológico para o Brasil, mesmo durante a ditadura. Eu tenho falado isso em vários lugares, né? A ditadura cometeu vários equívocos, é um crime contra a nação brasileira, o que aconteceu, mas não deixou de construir o Estado e não deixou de construir a ciência brasileira. A FINEP da época da ditadura, a Embraer da época da ditadura, a Embrapa da época da ditadura. Então, o que está acontecendo agora nunca tinha acontecido desde Dom João VI, que é o em autofagia, o Estado destruindo, se desmantelando. Pode continuar, nós vamos pagar, como a Paula falou, nós vamos pagar um preço altíssimo se isso persistir. Altíssimo, talvez irrecuperável, porque perder o bonde da história, quando a gente está inventando, sei lá, a luz elétrica ou telégrafo, é ruim, mas perder o bonde da história quando a gente está inventando medicina personalizada, nanotecnologia, novas energias, a revolução tecnológica 4.0, perder o bonde da história agora pode ser o último bonde, pode ser o último trem das 11 e depois não tem mais nada. E a gente vai ficar chupando o dedo no século XXI. Então a gente precisa acordar e fazer um plano de reconstrução nacional. Eu vejo muitos... Porque assim, daqui até o governo Bolsonaro acabar, a não sei o que aconteça no impeachment, a gente tem mais 2 anos de mediocridade, desonestidade e desconstrução do Estado. Então são 2 anos em que a iniciativa privada pode fazer muita diferença lançando boias salva-vidas para pessoas talentosas que querem permanecer na ciência. Agora, daqui a 2 anos, quando entrar uma coalizão que governe o país, e que tomara que seja um amplo arco de alianças da esquerda à direita, a gente vai precisar de uma articulação do setor privado com o setor público para realmente pensar grande o Brasil. Pensar o Brasil... Outro dia eu li um plano da China de ciência, eles estão olhando 100 anos à frente, eles estão falando de investimentos que são 50, 100 vezes maiores do que os nossos. Então, a gente realmente precisa acordar, porque senão, quando a gente acordar, já não tem mais o que fazer. E, nesse momento, ainda há o que fazer. Obrigada, Siddhartha. Eu acho que a gente falou bastante aqui de um projeto de Brasil, né, que Brasil que a gente quer, e o contexto atual, então, os ataques, tanto à ciência quanto à informação, ao jornalismo, que tem acontecido muito, né, então acho que a Paula falou muito bem antes que os dois andam juntos, e o Siddhartha falou agora, falou também da importância do investimento, né, de formação profissionais, o tempo que leva, o que esses cortes podem acarretar no futuro, porque assim, a fuga de cérebro, desmotivação dos profissionais, tudo isso. Então, a gente tem essa necessidade de formação profissional e investimento nisso, que em larga escala é investimento público, né? Mas a importância do setor privado de demonstrar que essa é uma agenda que a sociedade quer para o Brasil, como prioridade, né? Para a construção do país que a gente tem. Então, acho que é muito importante isso que vocês falaram. E além dessa questão de formação profissional e da construção e manutenção, né, da área também, eu retomo e cito um artigo do professor Carlos Vogt, da Unicamp, que ele fala que, do ponto de vista da divulgação, e daí pensando na informação científica, que todos temos que ser amadores da ciência. Não amadores no sentido de praticar a ciência de forma amadora, né, em contraposição à formação profissional, mas, assim, amantes da ciência, né? Então, da mesma forma que se investe em formação de jogadores de futebol profissionais, que se invista na formação de cientistas, mas também da população como amante da ciência, né? Se a gente discute futebol e consegue opinar sobre isso de uma forma geral, que isso aconteça com a ciência também, né? E que as nossas opiniões, de todos nós, sejam baseadas em evidências e não meramente em opiniões, né? Então, acho que isso faz parte de um projeto maior, que a ciência é fundamental e a informação também. A gente está caminhando, a gente tem uns 10 minutinhos finais, então eu queria que vocês encerrassem na mesma ordem a Paula e o Siddhartha, que trouxessem as suas ponderações finais e encerramento.
O Siddhartha, em alguma medida, ele se colocou como um otimista, e eu também sou otimista, a despeito do momento que a gente está vivendo, que é um momento muito difícil, muito crítico, e é bastante difícil se manter otimista. Mas eu acho que a gente tem visto uma articulação muito importante, e acho que a pandemia, ela mostrou isso, ela trouxe um senso de urgência que trouxe para o público cientistas que até então não tinham se colocado publicamente, e que, para quem eu sei que não necessariamente isso, eles não são treinados para isso, eles não encaravam isso necessariamente como uma parte das suas atribuições, e sentiram esse senso de dever e estão aí se colocando, e eu acho que isso é uma coisa que mostra, quer dizer, não só o valor, mas o senso de responsabilidade que os cientistas têm, e eu acho que isso é muito importante. Também acho que no campo do jornalismo, ainda que a gente viva um momento também de crise, pensando no ecossistema de jornalismo no Brasil, ele é indiscutivelmente um momento de crise, tanto do ponto de vista de negócios, quanto do ponto de vista, as empresas, né, as organizações de comunicação estão sob ataque, mas é um ecossistema também muito vivo, com muitas iniciativas novas, muito criativas, que têm pautado o debate de maneira importante, então, pequenas e grandes. Então, nesse sentido, eu acho que assim, a gente vive um momento de uma crise profunda, mas com uma capacidade de enfrentar isso e de produzir, mesmo diante da crise, que me impressiona bastante e que é o que alimenta o meu otimismo. Acho que, do ponto de vista prático, a gente também tem a gente tem exemplos muito interessantes para olhar, para se inspirar. Eu acho que não só do que a gente vem fazendo aqui no Brasil. Outro dia eu estava, uma coisa mais singela, mas eu estava escutando um podcast de ciência para criança, em inglês. E é uma coisa super bonita, porque é um jeito de, como é que, justamente o que você falava, né, assim, como é que você faz dessa criança alguém que está interessado, e é uma coisa tão natural, na verdade, não tem nenhum grande desafio aí. A ciência é naturalmente interessante, ela é naturalmente inspiradora, ela é naturalmente... Então, a gente só tem que reconhecer isso e se colocar no lugar de fazer isso acontecer, porque o desafio está muito mais aí do que da natureza da ciência. Eu diria, o desafio está na comunicação, e a gente no Nexo está tentando enfrentar esse desafio, porque a ciência por si, ela já tem todos esses atributos. Se não me engano, pode chamar wow, alguma coisa assim, que era assim, um deslumbramento frente à ciência. Então, eu acho que assim, é nosso trabalho também, é nossa tarefa, como você falou, conseguir fazer com que a informação de qualidade, a informação científica, uma cultura de evidências, não seja uma cultura, né, de atenção às evidências, esteja restrita a esse grupo ou aquele, mas seja uma cultura do nosso debate público. Eu acho que é super importante que o nosso debate público se paute e se oriente por isso. E assumindo que, mesmo tendo discordância, não significa que a gente não tenha acúmulo. Eu acho que essa talvez uma das maiores armadilhas, porque temos discordância significa que a gente não sabe nada. A gente sabe bastante sobre muitas coisas, ainda assim a gente pode discordar, mas é uma discordância informada. Então, a gente no Nexo se vê com essa tarefa, de fazer com que o debate público ele seja plural e qualificado. E eu acho que a gente tem que olhar para esse horizonte, como é que a gente faz que o nosso debate, ainda que com divergência, seja um debate que seja efetivamente qualificado, informado e baseado em evidência. Super obrigada, Paula. Siddhartha. Bom, a Paula tocou novamente numa questão essencial, que é o seguinte: não dá para a gente valorizar a ciência se as pessoas são analfabetas científicas. Muitas pessoas passam pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, e depois deletam o que aprenderam. Isso não acontece só porque elas querem ou não querem prestar atenção ou manter aquele conhecimento, mas pela própria forma como a educação acontece. Está bem demonstrado que quando você tem um formato de educação em que as pessoas estudam, fazem prova e nunca mais voltam naquele assunto, até quem tira 10 não lembra de nada depois de um certo tempo. Isso está demonstrado nos Estados Unidos, na Europa, não é um problema dos brasileiros, não. Agora, o problema que a gente tem aqui no Brasil, que é muito grave, é que junto com o analfabetismo científico ligado a fatos, então a população brasileira tem muito
pouca ideia sobre o que é um vírus, e por causa disso tem grande facilidade de acreditar em qualquer coisa, porque não tem um modelo mental de como é que a infecção funciona, não faz uma passagem que, por exemplo, o grande público na Europa, nos Estados Unidos, faz. Você tem um nível de discussão científica nos telejornais sobre mecanismos que no Brasil é impossível. No Brasil é tudo muito mágico. Então as pessoas tendem a olhar para a ciência como magia. Nossa, que coisa maravilhosa! E não se preocupam muito com os mecanismos. Como é que uma coisa causa outra? Mecanismos de causalidade. Mas o que é mais, talvez, grave, junto com esse analfabetismo científico quanto aos fatos, é o problema do método. É que nós não temos um incentivo ao espírito crítico, ao ceticismo saudável. É uma sociedade de pessoas cheias de certeza. Né? Quem leu o Daniel Kahneman, né, Prêmio Nobel em Economia, ele diz isso logo no início desse best-seller dele aí, Pensando Rápido, Pensando Devagar, né? Como é o nome do livro? Não me lembro agora. Ele diz isso, ele fala, quando você está cheio de confiança, provavelmente é porque você está cheio de ignorância. Quando você tem muita informação, muito conhecimento, você não tem muita confiança. Você tem probabilidades, você tem uma estimativa de risco. Mas quando você não sabe nada, aí é quando você é plenamente confiante. E é isso que a gente está vendo na situação da pandemia. As pessoas que estão espalhando e reespalhando o vírus e permitindo mutações de escape e favorecendo a continuidade, a cronificação da nossa crise, são pessoas que têm um analfabetismo científico quanto aos fatos, mas antes disso, tem um analfabetismo científico quanto ao modo de conhecer. Como é que você aprende que uma coisa é verdadeira ou falsa? Essas pessoas estão usando o conjunto de evidências que elas usam para formar suas opiniões é pífio, é qualquer coisa. É qualquer coisa, é aquele zap que chegou no grupo da família. Então, a gente tem um longo caminho a percorrer para que brasileiras e brasileiros de qualquer classe social, de qualquer raça, de qualquer gênero, quando confrontados com qualquer tipo de afirmação, digam, será? Como você sabe disso? Quantos sujeitos você olhou? Quantas vezes você repetiu esse experimento? São perguntas básicas sobre como a gente aprende. E isso vem lá do ensino fundamental. Isso vem lá do ensino médio. Então não se trata só de apoiar a ciência na sua realização por cientistas, mas a gente tem que pensar na formação básica do povo brasileiro, no fato de que o magistério é uma das carreiras mais mal pagas do país. Tem gente recebendo R$2.000 por mês para dar aula para 30 crianças que não são 40, às vezes, que não são seus filhos. E a gente também tem que olhar para isso, eu sei que a filantropia privada já olha para isso, a Ana destacou isso bem, mas nós temos muito, muito trabalho a fazer. É muita gente pobre, né? Quem não leu o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, leia, porque não mudou nada, já se passam 70 anos, os pobres continuam numa situação horrorosa. Então, quantos Einsteins, quantas Marie Curies a gente não tem na favela sendo perdidos para todo tipo de desgraça social, e isso pode ser mitigado. A gente precisa investir nas pessoas logo cedo, o mais cedo possível, né? E investir nas pessoas que fazem a formação delas. Então, eu tenho muita esperança, e acho que existem coisas concretas, né? Eu estava dando entrevista por causa dessa história do polvo, e aí o cara falou, se eu te desse $1 milhão para você fazer experimentos, o que você faria? Eu falava, eu comprava tudo de vacina. E trazia para o Brasil e distribuía. Então a gente está numa situação de urgência, né? Mas é claro que isso vai passar, a gente vai conseguir em algum momento vacinar a população toda, a gente vai sair dessa crise. Mas quando a gente sair dessa crise, a gente não pode só então olhar para o que está acontecendo com a nossa ciência. A gente tem que olhar para isso agora, né? Porque pode ser muito tarde, quando a gente resolver se mexer, quando o governo mudar, quando houver, a gente não pode esperar por nada disso, e ainda bem que a iniciativa privada tem a possibilidade de, entendo clareza do investimento que quer fazer, sabem fazer muito bem, né? Fazem muito bem, tomara que isso aconteça, tomara que o Serra Pilheira seja só o começo de uma revolução da filantropia privada atuando na ciência do Brasil. Nossa, muito obrigada, viu, Siddhartha? Siddhartha, Paula, assim, as falas de vocês foram geniais, eu acho que tocaram em todos os principais pontos em relação à ciência e informação no Brasil e a importância do investimento de uma forma geral e do investimento social privado especificamente, né? Vocês falaram bastante de desafios e de potencialidades, né? A última pesquisa de percepção pública da ciência nacional feita no Brasil,
que é de 2019, ela mostra que, como a Paula falou, o brasileiro tem grande interesse em ciência, então, assim, é um ponto a ser explorado, e, inclusive, nas crianças, você mencionou que é algo natural, né, e que depois acaba sendo sacrificado, né, ao invés de desenvolvido. Mas, por outro lado, só 1 em cada 10 brasileiros sabia mencionar o nome de uma instituição ou de um pesquisador que faz ciência no Brasil. Então, 90% da população, e foi uma amostra nacional, não sabe mencionar quem faz ciência no Brasil, uma instituição ou o nome de um pesquisador. Então, assim, a gente já falou o quanto o Brasil é importante, né, na produção científica, mas isso não chega na população. Então, acho que esse é um elo bastante importante, né, de tudo que foi discutido aqui. Eu sou cientista de formação, sou biomédica, farmacologista e há alguns anos virei jornalista de ciência, porque eu achei que já tinha muita gente boa fazendo ciência, tem muita gente boa fazendo comunicação também, mas eu queria fazer comunicação de ciência, para levar a ciência para mais gente, né? E dessa motivação saiu a agência Bore, que a gente só conseguiu, a Sabine e eu, que é a minha coordenadora também comigo, a gente só conseguiu botar na rua por causa do investimento social privado, que foi pelo Serra Pilheira e agora o Instituto Ibirapitanga, e também a FAPESP, que financia a pesquisa, né, no estado de São Paulo. Então, eu acho que a mensagem está dada. Agradeço a participação de vocês, Siddhartha e Paula, e de todo mundo que nos acompanhou, e passo a palavra para o encerramento. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Bom, eu gostaria muito de agradecer os convidados, a Paula, o Siddhartha, a Ana Paula. Foi uma conversa realmente incrível, muito rica. Estou aqui super inspirada, e dessa vez, de verdade, especialmente em se tratando de temas como ciência, informação, dados e evidências, que são questões tão relevantes e tão necessárias, né, de serem debatidas nesse momento. Eu peço desculpas a todos por a gente não ter conseguido responder todas as perguntas do público, mas fica o nosso convite caloroso para a gente continuar nossa conversa numa das nossas salas de happy hour. Para acessar as salas, é só ir continuar aqui na plataforma do Congresso, e no canto superior esquerdo, vocês vão ver um botão que tem uns bonequinhos, cliquem neles e acessem as salas Arapia Uns, Ver o Peso e Teatro Amazonas. E bora conversar um pouco mais por lá. E, por fim, só para um último convite também, para que vocês baixem o aplicativo do Congresso, no link do eventmob.com/Congresso GIF, e nesse aplicativo vocês vão conseguir ver todos os participantes do Congresso, e já aproveitam e já chamam quem vocês quiserem para essa conversa no bate-papo nas salas. É isso. Obrigada. Pessoal, obrigado, Carol. Eu também tenho 2 recadinhos aqui. Como bem iluminado pela nossa mediadora Ana Paula Morales, na abertura dessa live, em copromoção com o Serra Pilheira e a agência Bore, a gente lançará um guia dentro da série O que investimento social privado pode fazer sobre alternativas para a maior presença da filantropia brasileira, contribuindo com o tema da ciência e da informação. O lançamento do guia será em junho, então fiquem atentos para estarem conosco nesse evento e aprofundarmos mais a conversa que tivemos aqui. E o segundo recado lembre-se que cada um de vocês ganhou um cupom de doação no Congresso. Nessa edição, nós criamos a ação Emergência Covid, como parte de um esforço para seguirmos contribuindo com doações nesse momento tão difícil para o Brasil. Foram reunidas 12 campanhas ativas de mobilização de recursos para as respostas aos impactos mais agudos da crise sobre os grupos e territórios de maior exposição à era no país, com convite à realização de doações por todos os participantes do Congresso. Então, cada doação confirmada ativará um cupom de doação no valor de R$100, destinado pelo GIF, para somar-se ao valor doado. Então, estamos nesse momento aqui com 110 doadores, mais de 110 doadores e R$25 mil doados. Então, vai aqui nosso muito obrigado às pessoas que já colaboraram com a ação. E para quem ainda não fez, para ativar o seu cupom e fazer sua doação, é só acessar a página da ação na benfeitoria, benfeitoria.com/Congresso GIF. Um obrigado a todos e todas pela participação. Um agradecimento especial a Paula, a Ana Paula e a Siddhartha. Espero que vocês estejam saindo tão inspirados quanto eu e Carol. Nos vemos já no Happy Hour, na sequência do Congresso amanhã, o terceiro e último dia. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.